A partir de agora, nós vamos estar apresentando na internet essa mensagem referente ao quarto dia da nossa campanha Abra os Seus Olhos. É baseada no texto todo, do capítulo todo de Provérbios 7. Nós vamos ler apenas os 3 primeiros versículos e depois nós vamos dar continuidade até o versículo 27. Amém, queridos? Acompanhe a sua tradução. Filho meu, guarda as minhas palavras e esconde dentro de ti os meus mandamentos. Guarda os meus mandamentos e viverás. Guarda os meus ensinos como a menina dos teus olhos. Ata-os aos teus dedos, escreve-os na tábua do teu coração. Diga amém. Amém. Pai, em nome de Jesus, se a sua palavra for lida nesse lugar, clamo para que a tua misericórdia me alcance, que o Senhor possa me dar entendimento, conhecimento, sabedoria e capacidade para transmitir para a tua igreja exatamente o que o Senhor quer falar conosco. E que no final desta mensagem, o teu nome, querido Jesus, somente o teu nome, tenha sido exaltado ainda mais aqui na terra. Se você concorda, diga amém, Jesus. Amém. Podem se assentar, queridos. Quem tem Bíblia de estudo, tem em cima do capítulo 7 de Provérbios, tem um título desse capítulo. O que está escrito aí na tua Bíblia? Advertência contra a mulher adúltera. Então, olha, advertência contra a mulher adúltera. Amém? Em escatologia, quando se trata de mulher na Bíblia, nós estamos falando sobre o quê? Igreja, não é? Então, se estamos falando aqui sobre igreja adúltera, o que é uma igreja adúltera? É uma igreja boa? É uma igreja de Deus? É uma igreja fiel? É uma igreja de adoradores? Então nós estamos falando de uma outra igreja. Só existe igreja de Deus? Eu te falei essa pergunta. Só existe? Gente, só tem igreja para adorar Deus? Não? Não é? Então tem igreja para adorar tudo, qualquer coisa. Tem um jogador de futebol na Argentina muito famoso que abriu uma igreja onde ele é o Deus. Verdade isso. Vocês sabiam disso? Não é o nome desse jogador. É isso aí, Diego Maradona. Já começa com o nome Diego. Não é? Diego, vocês já viram no dicionário? O que é Diego? É uma forma espanhola, um dialeto espanhol. Diego, diabo. Não é? Então, se ele abrir uma igreja para adorar ele, imagina. Então, a advertência aqui de Provérbios 7 é para tomar muito cuidado com uma igreja do inimigo. Uma igreja preparada para arrebanhar os servos de Deus. Não é? Esta igreja do inimigo, ela tem uma função de desviar todo salvo. Ela quer impedir a salvação. Por isso que o Senhor nos deu essa campanha. Abra os seus olhos. E nós temos falado aqui, hoje é a quarta quinta-feira. Você que nos assiste pela internet, procure aí, tem outras 3 mensagens. E deverão ter outras 3 daqui para frente. São um total de 7 mensagens. Não é? Na primeira mensagem, nós falamos da vida intrauterina. Quem lembra dessa mensagem? Nós falamos, isso foi no dia 5 de setembro de 2013. Nós falamos sobre maldição hereditária e sobre maldição de palavras proferidas. Quando nós estávamos sendo gerados no útero das nossas mães, poderíamos já ter recebido como uma herança maldita, aquilo que os nossos antepassados, pais, avós e bisavós, deixaram. Poderíamos também ter recebido palavras de peso. Nossos pais nos rejeitassem, esperavam, por exemplo, uma criança de um outro sexo, aí nasceu a gente. Então isso traz um peso sobre palavras proferidas, traz uma maldição e desperta um demônio chamado demônio da rejeição, em nós. E nós nascemos como uma criança rejeitada, com uma série de dificuldades que vai talvez perdurar para o resto das nossas vidas. Depois nós falamos na segunda quinta-feira, no dia 12 de setembro, depois do nascimento até os 5 anos de idade. Nessa faixa,
nós recebemos algumas maldições, que começam pela maldição da bastardia, pelo fato de termos sido gerados fora do casamento. Velho, você que é adulto, pode ser que você gerou um filho fora do casamento, você gerou um bastardo, né? E também, se você que é adulto, você que é principalmente mãe, engravidou do teu filho, e no útero lá, né, no teu ventre, você já desejou mal para o teu filho, provavelmente o teu filho está possesso por um demônio chamado demônio da rejeição. E é preciso, em nome de Jesus, libertar essa criança, para que a criança possa ter uma vida normal. Mas algumas situações, por exemplo, além da bastardia, depois que a criança nasce, ela pode também sofrer uma maldição de um peso espiritual por causa do nome. Se nós não vermos o significado do nome, né, no livro do pastor Jorge Linhares, lá consta, por exemplo, 2 nomes, Diego e Diogo. São nomes comuns, até bonitos, mas é um nome referente ao diabo, não é? Então, nós vamos trazer um nome da criança com peso espiritual. E há um terceiro tipo de demônios que começam a alcançar as crianças, que são os demônios das mensagens subliminares. Você que está na internet, é fácil, dá uma paradinha aí na mensagem, dá uma olhada no site Mensagens Subliminares e veja lá o que teu filho está assistindo. Veja os desenhos. Nós passamos aqui na igreja, né? Passamos aqui, né, as músicas da Xuxa rodado ao contrário, passamos desenho da Galinha Pintadinha, passamos desenho do Pica-Pau, passamos desenho do Bob Esponja, passamos todos os desenhos aqui, não é? São essas mensagens subliminares que acabam, né, o nosso filho absorvendo aquilo e sendo uma criança problemática, né? Depois nós falamos no terceiro dia, que foi quinta-feira passada, no dia 19 de setembro de 2013, sobre a idade da pré-adolescência, que é dos 5 aos 11 anos de idade. Nós falamos sobre o que mais desperta nessas crianças, principalmente através das mensagens subliminares. Elas começam a consumir, né, coisas que vão fazer dela crianças críticas, crianças com uma rebeldia assim, fora do comum, coisas que tem um descontentamento com tudo, nada tá bom, e crianças que faz birra somente em mercado, que quer uma coisa porque quer, e geralmente aquilo que a criança está querendo é um produto consagrado, é o inimigo, fica lá, deita no chão e fica batendo as pernas, as mãos e gritando e berrando, até que os pais ou a mãe, alguém, vai lá e dá para essa criança, né? O espírito da desobediência e principalmente o espírito do encantamento. São crianças encantadas, com dificuldade de se alimentar, e geralmente nesta fase tem problemas sérios no aparelho respiratório, pega infecção com facilidade, faz tratamento, não consegue sarar, tem um monte de problemas. Isso nós falamos quinta-feira passada. A partir de agora, nessa quarta ministração, nós vamos falar da idade mais problemática, onde a criança está mais exposta, está mais vulnerável, é a idade da adolescência, dos 11 até os 16 anos. Nessa idade da adolescência, chamada a fase aguda, a fase mais delicada, é quando o caráter e a personalidade está se formando e a criança se acha já formada. Está se formando, mas ela acha que já se formou, ela acha que ela é dona de si. Então, aquela rebeldia, desobediência que ela vinha da fase anterior, nesta fase agora fica mais forte. Ela começa a bater de frente com os pais, começa a ameaçar sair de casa, ela começa a dizer palavras que ferem, o inimigo sabe o que machuca, então ela usa frases assim para dar o fígado mesmo, o pai e a mãe se sentirem as piores das criaturas. Elas começam a dizer, por exemplo, eu não pedi para nascer, foi você que me pôs no mundo, agora me aguenta. Não é isso? E outras frases, vai na apostila, o pessoal aqui da igreja, os irmãos da internet, depois vou dar o endereço da igreja, se quiserem vir aqui, nós damos uma apostila, ou mandam uma carta, a gente envia onde você está, mas a apostila está aí, está escrito aí. Outras frases que falam muito, você não vê que eu cresci, eu não sou mais uma criança, agora eu já sou adulto, eu já posso saber o que eu quero da vida. A criança fica muito vulnerável e começa
a consumir produtos de moda. Ela começa a se interessar por marcas, geralmente marcas consagradas. Quando você compra um produto mais barato, porque às vezes as condições não dão para comprar um produto mais caro, elas reclamam, não querem aquilo, quer aquele outro que é mais caro, quer aquele outro que é mais bonito, quer aquele outro que todo mundo usa, e começam a partir por aí. Começam para os modismos atualmente, são os piercings, são as tatuagens, né? E começam a querer fazer tatuagem, geralmente símbolos de tatuagem, geralmente quase todos são símbolos da nova era, são símbolos do satanismo, são símbolos que colocaram aí, o inimigo usou pessoas para desenvolver esses símbolos, para absorver isso como sendo uma ideia satânica, como sendo uma ideia do inimigo. Tem livros muito bons a respeito de símbolos da nova era. Se você já fez alguma tatuagem, precisa ungir e desconsagrar. Se você não fez, não faça. Se quer fazer alguma coisa, busque a direção de Deus, mas veja nesses livros o que significa aqueles símbolos. E hoje aqui, na nossa igreja, você da internet, pode procurar. Você vai achar aí símbolos da nova era. Procure aí na internet. E você que está aqui na igreja, eu trouxe 2 livros, estão aqui com a pastora Lete, procura ela no final do culto, veja símbolos satânicos, o que significa, principalmente usado em tatuagem. Deus está abrindo os olhos da igreja. Não somos a única igreja. Várias igrejas o Senhor tem levantado em todo o Brasil. Eu diria que é todo mundo contra a esses tempos modernos, a essa nova era, ou a era de Aquários, né, que começou lá no século passado, no começo dos anos 60, começou com essa simbologia, esses movimentos, as liberdades aí sexuais, liberdade do casamento. Hoje nós estamos assistindo casamento como sendo coisas do passado, casamento como sendo coisa que não se usa mais, é mais um ajuntamento. A gente mora junto, depois vê o que dá, a gente tem um filho, depois vê o que dá, a gente faz isso, depois vê o que dá. Muita gente saindo da igreja, indo para o mundo, muita gente sendo alcançada dentro da igreja para ser empurrada para o mundo. Nós estamos assistindo hoje um plano maligno para destruir a família no mundo que foi deixada por Deus para nós. Só o nosso Deus é tão tremendo que nos deu essa campanha. Uma igreja pequena, uma igreja, né, nova, que está surgindo agora, né? O Senhor já nos deu essa campanha. Não é fácil, temos pago um preço por isso, mas o Senhor tem tido misericórdia e nós vamos continuar. Amém? Então, os primeiros 3 versículos aí de Provérbios, capítulo 7, fala exatamente sobre essas advertências. Fala: filho meu, guarda as minhas palavras, esconde dentro de ti os meus pensamentos, guarda os meus mandamentos e viverá, guarda os meus ensinos como a menina dos teus olhos, ata aos seus dedos, escreve-os na tábua do teu coração. É o que Deus está falando. Toma cuidado, presta atenção. Eu estou alertando no meu manual aí de sobrevivência, o meu manual do fabricante tem advertência para tudo. Aqui o Senhor nos orienta tudo. Ele fala: filho meu, muito cuidado, muito cuidado. Ele fala: muito cuidado. A advertência, essa é muito importante quando a gente vê aqui. A advertência contra a mulher adúltera significa uma advertência contra a igreja caída, uma advertência contra a igreja do inimigo, uma advertência contra a igreja satânica, travestida aí, né, e tentando alcançar. Principalmente o alvo maior são os adolescentes, nessa faixa de idade, dos 11 aos 16 anos. É essa faixa. Esse é o alvo preferido deles. Amém? Então precisa tomar muito cuidado. Vamos ver agora no versículo 4. Diz aí no versículo 4 de Provérbios capítulo 7: diz a sabedoria: tu és minha irmã, e ao entendimento chama o teu parente. O que Deus está falando conosco através do autor aqui de Provérbios? Provavelmente foi Salomão, né? Escreveu esse Provérbio 7 aqui, não vi esse provérbio, mas provavelmente foi. 99% quase dos provérbios foi escrito por Salomão. Então, olha, versículo 4 significa o quê? Ser íntimo da sabedoria e também do entendimento.
Por que nós estamos fazendo essa campanha? Né? Baseado em João 8,32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Estamos buscando a verdade. Estamos buscando sabedoria. Né? Nós queremos ter sabedoria. Nós queremos saber o que está acontecendo. Nós precisamos entender o que está acontecendo. Se não entendemos, como é que nós vamos lutar contra uma coisa que a gente não entende? Então Deus está aí, mostrando as caras para a gente. Né? Veja o versículo 5. Se você guardar a sabedoria, guardar o entendimento, olha aqui. Eles te guardarão da adúltera, da estranha que seduz com as suas palavras. Então é a sabedoria, o conhecimento que nos guarda contra a igreja do inimigo. Presta bem atenção. Versículo 5 diz que a sabedoria, o versículo 4 diz que a sabedoria precisa ser íntima nossa, o entendimento precisa ser íntimo. E esse entendimento, essa sabedoria é que vai nos guardar da igreja adúltera, da igreja estranha, da igreja do inimigo, do plano do inimigo. E o inimigo, olha, meu Deus, e são milhares e milhares e milhares. Muito maior é o que está no mundo do que o que está na igreja. Mas muito maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Amém? Então, olha, muito cuidado com isso. Agora veja aí o versículo 6 até o 8. Ele fala assim, ó, da janela da minha casa olhei por minhas grades. Vi entre os simples, descobri entre os jovens um moço sem juízo. Ele passava pela rua junto à esquina da mulher e seguia o caminho da sua casa. Olha aí. O que ele está falando? O autor aqui, né, ele tá colocando bem claro uma situação, que ele está protegido, não é? Ele está numa janela, não é? Uma janela da minha casa, eu olhei pelas grades, uma grade protegendo, não é? Ele está lá, ele está dentro da igreja, está sendo protegido, está sendo guardado, mas de lá ele está vendo uma pessoa lá fora acompanhando a mulher estranha, acompanhando a mulher adulta, acompanhando a igreja do inimigo. O que mais nós vemos é isso. Quantos de nós não tem um parente ou talvez alguém dentro da nossa casa que não quer vir para a igreja do Senhor Jesus, quer ir para a igreja do inimigo? A igreja do Senhor Jesus é esta igreja, é a igreja onde o evangelho dele é pregado, onde o nome dele é honrado. A igreja do inimigo é o mundo. A porta que leva à igreja de Deus, lá em Mateus fala isso, nós vamos ver. Em Mateus fala que essa porta ela é estreita, mas a porta que leva ao mundo, que leva à perdição, é larga. É uma porta aberta, escancarada. Tem tudo lá que dá o desejo no coração, principalmente do adolescente. E quer levar para lá, quer levar para as palavras. Não é? Ora, então ele está lá, ele está protegido, o autor está falando. Ele falou, estou olhando da minha janela, estou aqui protegido pelas grades, mas eu estou vendo alguém lá. É um jovem, ainda fala de jovem. Não é isso? É um jovem, novo. Está aí um adolescente sendo levado para essa igreja mundana, para essa igreja do mundo, né? Para essa igreja dirigida pelo inimigo. Ele fala assim, ó, estou vendo um jovem, ainda fala, sem juízo, né? Estou vendo aí, sem juízo, sendo aprisionado. Da janela da minha casa, olhei pelas grades, vi entre os simples, descobri entre os jovens um moço, na minha tradução diz assim, sem juízo. Ele passava pela rua junto à esquina da mulher e seguia o caminho da sua casa, seguia o caminho da igreja daquela, né, do inimigo lá. Que está a mulher, mas entende a igreja, seguia a igreja do inimigo. Né? E no versículo 9, diz que, assim, ó, à tarde, no crepúsculo, na escuridão e trevas da noite. Quando ele viu isso, quando o inimigo ia pegando aquele jovem, né, despreparado, quando foi isso? No crepúsculo, à tarde, na noite. Por quê? Porque é à noite que o inimigo age. Tem diversos versículos na Bíblia nos alertando para ter cuidado com a noite. É à noite que a maioria das pessoas morre. É à noite que a maioria das pessoas sente depressão. É a maioria das pessoas sente solidão. É a maioria das pessoas à noite são atacadas, são perseguidas. Por isso que lá no Salmo 91, versículo acho que é o 5, que fala do espanto noturno, do terror noturno. Fala isso? Acho que não me engano é isso, Salmo 91, versículo 5. Fala, cuidado com o espanto noturno. Cuidado. Então é à noite, aí, é à noite, está contando a história de um jovem sem juízo, que a igreja do inimigo está lá levando ele, né? Aí, agora, versículo 10 até o 12 diz assim, então
ele saiu ao encontro, está o jovem lá, desprotegido, não é isso? Com vestes de prostituta e astúcia no coração. É turbulenta e contenciosa. Os seus pés não param em casa. Ora está nas ruas, ora está nas praças, espreitando por todos os cantos. Então, olha, a igreja do inimigo, ela ataca à noite. É astuta, é esperta, vai oferecer aquilo que o jovem quer. E não para. Não é? O jovem nessa idade, você percebeu que eles não param? Vão só atacar, não param. Uma hora está num lugar, outra hora está no outro, outra hora vai não sei o quê, outra hora vai lá. Olha, você vê os jovens. Agora, hoje, para você que está nos assistindo, hoje é dia 26 de setembro de 2013. Né? O Justin Bieber, não sei o quê, está vindo para o Brasil aí, num estádio de futebol, não sei se é o Morumbi ou se é Maracanã. Mas eu vi uma reportagem que faltou um mês, mais de um mês, para ele vir. Já tem jovem acampado na porta do estádio esperando. A polícia precisou ir lá, o juizado de menores, para poder tirar esse jovem que estava acampado lá, que eles não podem ficar lá à noite, à madrugada. Aí sabe o que aconteceu? Algumas mães, alguns pais foram lá substituir os jovens e vão ficar lá no lugar deles. Então olha a mulher estranha, a mulher adúltera, olha aí a igreja do inimigo, levando o jovem. É astuta, é esperta, não é? Não diz aí? Nós acabamos de ler o versículo do 10 ao 12 aí, que fala, né? A mulher saiu ao encontro do jovem, vestes de prostituta. A prostituta se veste com as melhores roupas, né? Aqueles perfumes, aquelas coisas, é para encantar. Então elas vêm assim para encantar o jovem, para encantar o adolescente, né? E olha no versículo 11, é turbulenta e contenciosa. O que mais você vê é jovem brigando. Tem casos de jovem matando, jovem bebendo, jovem usando droga, jovem praticando sexo ilícito, muitas vezes engravidando. Está vendo isso? Olha, tudo isso é a mulher, é a igreja do inimigo que está fazendo isso, né? Versículo 12. Ora está nas ruas, ora está nas praças, espreitando por todos os cantos. Uma hora leva um jovem para um lugar, outra hora para outro, outra hora para outro. Aqui. Esta é a história do que a igreja satânica faz com os nossos jovens, os adolescentes. Não é? Então, olha, versículo 13, olha o que ela faz. Versículo 13 diz assim, do 13 e o 14. Aproximou-se dele, beijou e com atrevimento lhe disse: sacrifícios pacíficos tenho contigo, hoje paguei os meus votos. É o que ela quer fazer? Ela quer o quê? Acariciar, beijar, oferecer e ofertar para o jovem aquilo que o jovem mais quer. É isso que ela faz, não é? A igreja do inimigo faz isso, oferece o melhor. Lembra que em Mateus, nós vamos ver esse texto, fala que a porta que leva a Deus é estreita, a porta que leva ao inimigo é larga. Então, a porta do inimigo é larga, ela vai oferecer o que tem de melhor, mas para a igreja não. Para a igreja não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro, não sei o quê. Valeu. Vamos continuar. Versículo 15. Eu vou até, acho que o 20 aqui, não é? Deixa eu ver o 15. É o que ela faz. Por isso saí ao teu encontro a buscar-te e te achei. Já cobri a minha cama de cobertas de coxas de linho fino do Egito, já perfumei o meu leito com mirra, aloés e canela. Vem, saciemo-nos de amores até pela manhã, alegremo-nos com amores, porque o meu marido não está em casa, foi fazer uma longa jornada. Meu marido não está em casa, está traindo o marido, né? É uma mulher adúltera. E outra, está oferecendo o que o jovem quer, exatamente aquilo que ele quer, né? Está ali, ó, caiu na armadilha, né? Pegou, levou ele para a cama, ofereceu tudo que ele precisava, seduziu ele primeiro com elogios, com palavras bonitas, né? E aí ele vai continuando, né? Ele vai continuando, vai levando, né? Oferece uma cama para ele. Sabe qual é essa cama? É a cama do vício, é a cama do sexo ilícito, é a cama das drogas, né? A cama do alcoolismo,
a cama da rebeldia, é a cama dos piercings, é a cama das tatuagens, é a cama das brigas, das intrigas, das confusões, dos desentendimentos. Nós estamos assistindo hoje, essa semana eu vi pelo menos uns 2 casos de adolescentes na escola brigando, menina com menina, e uma dessas aí, não lembro agora, tinha um canivete e tocou, eu não sei se matou ou a outra menina foi para UTI, né? Vocês devem ter visto isso também. Essa cama que a mulher adúltera está oferecendo, essa cama. Vamos continuar. Versículo 25, vamos lá, até passar um pouquinho aqui. Versículo 25, tem alerta de Deus para nós, diz assim: não desvie o teu coração para os caminhos dela, nem andes perdido nas suas veredas. Não desvie o teu coração para a mulher adúltera, para a igreja do inimigo, né? Ele fala, não desvie o teu caminho, não vá para o caminho dela. E quando o jovem cai na armadilha, o que acontece? O caminho dela é um caminho, né, maravilhoso, um caminho fantástico, tem tudo, né? Tem tudo que o jovem gostaria de ter, né? Mas é um caminho de perdição, é um caminho que leva à morte, né? E quando o jovem foi ali com elogios, né? Tudo, tem um versículo que eu quero ler aqui, a gente vai voltar um pouquinho, que está ali no versículo 22 ou 23. Quando o jovem ele é alcançado e a mulher consegue levar ele para a cama dela é o mundo, é onde ela vai oferecer aquelas coisas que ele gostaria. Diz no 22, ele imediatamente a seguiu como o quê? Como o boi vai para o matadouro, né? Ele imediatamente a seguiu como o boi que vai para o matadouro, e como o servo que corre para a rede, tá vendo? O servo, sabe o que é servo? É aquele, como é que chama aquele antílope, não é isso? O antílope está correndo para ser preso. E olha o 23, até que uma flecha lhe atravessa o fígado, e como a ave que se apressa para o laço e não sabe que ele está ali contra a sua vida. Ele está ali, sabe para quê? Para morrer. Aqui nesta rua da nossa igreja, vem aqui sexta-feira à noite, sábado à noite, vai ver o que tem de jovem aqui na frente. Estão aí tudo para morrer, estão aí tudo para ser atacado. E você vai pregar. Eu sei de igrejas que vieram aqui pregar, trazer, né, entregar um folheto, e eles bateram nos evangelistas, bateram, agrediram os missionários. Então, olha, então aí. Agora, o alerta de Deus para nós, diz, né, nós lemos agora há pouco, versículo 24 em diante: agora, pois, filho meu, dá-me ouvido, seja atento às palavras da minha boca, não se desvie o teu coração para os caminhos dela, nem andes perdido nas suas veredas. Muitas são as vítimas que ela derrubou, e são muitos os que por ela foram mortos. Muitos. E olha aí, versículo 27. Qual é o destino que esta igreja caída, essa igreja adúltera, a igreja do inimigo, a igreja satânica, e às vezes estamos nossos filhos servindo uma igreja satânica e não percebendo. Mas o que tem? Não há nenhum problema. Imagina, deixa meu filho lá, deixa minha filha lá, está lá com os amiguinhos dele, estão lá, estão usando droga, mas ele não usa droga, não é? Olha o destino, olha o que é, qual é o caminho que a gente está deixando nossos filhos. Versículo 27, caminho de sepultura é a sua casa, a qual desce às profundezas da morte. Este é o plano do inimigo para o homem e a mulher. Este é o plano do inimigo para alcançar o jovem adolescente, principalmente nesta idade. Ele vem preparando esse jovem desde a formação no útero da mãe, para que quando chega nessa fase, ele desce como uma marionete, amarra as mãos, os pés e começa a dirigir esse jovem, para esse jovem fazer exatamente o que ele quer. Aí o inimigo começa manipular o jovem através do sistema de comunicação, através da literatura. Dá uma olhada, você que está na internet, dá uma olhada aí, as mensagens subliminares que tem nos principais filmes, os mais modernos agora. Veja aí, veja desde
Crepúsculo, veja lá, vê o que tem. Nós vamos passar aqui na igreja daqui a pouco, mas você, pela internet, você pode ver agora. Vê lá, vê o que tem lá, através das músicas, principalmente do rock pesado, veja lá, através até de desenhos, veja lá o que está acontecendo. Veja lá, nós vamos passar um caso aqui de um jovem que chegou ao extremo, que foi manipulado por um jogo, por um game. Vocês conhecem a história, o Brasil todo conhece, aconteceu aqui em São Paulo. Você verifica na internet, você vai achar esse jovem. Agora, o que eu posso te dizer? Que Jesus Cristo já se fez maldito na cruz do Calvário, para que toda maldição caísse por terra. Então, em nome de Jesus, você que está na internet, vamos pedir de você agora que você possa, em nome de Jesus, procurar uma igreja evangélica, se converte, fique firme no caminho do Senhor, leva seus filhos, peça para o pastor ungir os seus filhos. Nós aqui vamos fazer isso, principalmente o jovem e o adolescente. Nós vamos, no final da campanha, vamos trazer aqui uma autoridade, na área de libertação, para estar ministrando 3 dias aqui. Então, o pessoal aqui da igreja vão ter acesso a essa libertação. Você na internet, procure uma igreja que pregue a palavra de Deus na essência. Procure uma igreja que está preocupada muito mais com a tua salvação e muito menos com o teu bolso. Aí você vai ter a direção de Deus para poder ser liberto e libertar os seus filhos. Somos a Cobafari, Comunidade Batista Família Renovada. Você quer nos conhecer? Visite o nosso site cobafari.com. Estamos em Carapicuíba, na Grande São Paulo, na Avenida Antônio Roberto, número 103. Deus te abençoe e fique na paz do Senhor Jesus. Amém?